Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem o Apocalipse do desejo, não tem embustes, sofismas. Aqui não tem nada disso, só tem uma exegese e exegese racional. E hoje eu irei dar continuidade à série de vídeos sobre Roma, a cidade de Deus. Uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre esse assunto. Como Roma tomou o lugar de Jerusalém. Como isso aconteceu. No primeiro vídeo eu falei sobre a fundação de Roma, sobre Rômulo e Remo, sobre a monarquia romana, sobre aquela história mitológica. Coloquei também uma visão racional sobre a história de Rômulo e Remo. Terminei ali com a monarquia romana, dando início à República Romana, a era da República Romana, mostrando ali o aparecimento das classes sociais, os clientes, os plebeus, os patrícios, os escravos, tudo isso é muito importante, tá? Mas para dar continuidade à República Romana, e depois vem o Império Romano, eu preciso falar sobre os impostos e sobre os publicanos, os cobradores de impostos, tá? Isso é muito importante porque aparece esse termo várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento, os cobradores de impostos, os publicanos, e muitas pessoas não entendem exatamente o que significa isso. A partir do momento que Roma se torna uma república, ela começa a expandir seu território e ela começa a fazer alguns acordos com as províncias, tá? É um acordo político. Ou seja, os romanos são construtores, tá? Eles levavam toda a infraestrutura para a região, a segurança militar para a região, tá? Eles, né, como falei, eram construtores, construíam estradas, levava água, enfim, Jerusalém, por exemplo, eles construíram sinagogas para os judeus. Eles prestavam esse serviço e lógico, cobravam os impostos, nada mais justo, né? Ninguém ia fazer de graça. Mas entra uma figura no meio, né, daqueles que construíam, né, que produziam, e também aqueles que pagavam. Entra uma figura chamada os publicanos. Eu vou explicar para vocês que nesse caso Roma não fazia nada demais. As pessoas que pagavam os impostos, era lícito pagar os impostos, tá? Porque através dos serviços prestados pelo Império, pela República Romana, mas tinha ali o intermediário, os publicanos, e não são romanos, tá? São judeus. Eu vou explicar porque os judeus, né, eles odiavam os publicanos, que eram judeus também. Antes de mais nada, gente, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, dá essa moralzinha pra gente, por favor. Compartilhe os vídeos, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu apoia está aqui na descrição do vídeo. Se você não quiser ter aquele compromisso mensal com o canal, tem o PayPal, que é uma doação. Você entra no PayPal e faz uma doação, sei lá, de 5, 10. Também tem a opção do Pix do canal, aqui do lado, aqui o QR Code, tá vendo? Você mira o celular e faz uma doação também de R$5 para o canal. Se você quiser fazer uma doação de um valor a mais de R$5, tem a chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabeus@gmail.com. Gente, é muito importante ajudar financeiramente o canal, ajudar a pagar a internet, enfim, comprar um microfone. Esse microfone eu comprei, tô pagando o microfone, ele já foi pro saco, enfim, tá muito complicada a situação, tá? Tem a opção do clube de membros, tá? O clube de membros, você é do próprio YouTube, enfim, o YouTube come 30% do que vocês pagam, tá? Mas tem a opção de R$1,99, R$4,99, R$7,99. Então, tem várias opções. Eu prefiro, né, o Pix ou ali o Apoia-se, tá? Mas enfim, aí fica por conta de vocês, mas futuramente, tanto o Robson como eu, nós queremos aí uma plataforma única de doação. Para o canal a gente consegue ter um controle maior também dos doadores, né? A gente consegue
enfim, retribuir de alguma forma essa ajuda financeira. O link das minhas redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Twitter e também do Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Deixa eu mudar aqui a cena e prestem atenção que esse vídeo é continuação da série de vídeos que eu estou fazendo sobre Roma, cidade de Deus, tá? E aqui são os publicanos, cobradores de impostos, os intermediários, tá? Como eu falei, gente, a partir do momento que Roma se tornou uma república, ela começou a expandir seu território e começou a fazer acordos, né? Um acordo político com as províncias, e também eles cobravam impostos dos romanos, de todo mundo, porque tinha infraestrutura, serviços, né, que são prestados, e eles cobravam os impostos, nada mais justo. Tanto que, quando os fariseus chegaram para Jesus Cristo perguntando, é lícito pagar imposto para César? Jesus Cristo diz que é. Sim, dá a César o que é de César, porque aquele imposto era de César, não tinha nada mais justo. Jesus Cristo não se coloca contra pagar os impostos. Era uma coisa justa, sim, pagar o imposto a César, tá? Mas aí, como eu falei, entra a questão dos publicanos. Quem são os publicanos? A gente tem duas figuras aí mais conhecidas, o Mateus, que foi apóstolo, e Zaqueu, né? E eu vou falar um pouco sobre Zaqueu e explicar quem são esses publicanos. Por quê? Todo mundo fala do Império Romano, como eu falei, o Império Romano opressor. Vai lá os filmes de Hollywood e mostram o Império Romano, né, entrando nas casas, batendo nas mulheres, agredindo os filhos, as crianças, e não existia nada disso no Império Romano, gente. É lógico, né, que ele tinha, sim, ali, né, um poderio militar, como várias nações na época, e ele levava segurança para as províncias. Tanto que ele evitou várias vezes que Jerusalém fosse invadida pelos povos. Tá? Tinha segurança. E a infraestrutura, são construtores, construíam estradas, levavam água para todas as regiões, enfim. Né? Como eu falei, nada mais justo cobrar imposto sobre isso. Vamos falar aqui sobre Zaqueu, que aí vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? E depois, no próximo vídeo, eu já entro na República Romana. Prestem atenção no texto de Lucas 19, versículos do 1 ao 9. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu. Olha, ele era muito rico, gente. Eu vou explicar o porquê, tá? Chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura, tinha minha altura, basicamente, tá? 1,70 no máximo. Ele correu adiante, subiu, né, a um sicômoro, acho que é assim que se fala, tá? Para o ver. Quando ele passasse por ali, chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu. Pressão que Jesus Cristo já conhecia, ele era um homem muito conhecido, Zaqueu. Ele era um homem muito rico, chefe dos cobradores de impostos. Então ele era um cabra muito conhecido. Então Jesus Cristo bateu o olho e vê Zaqueu ali, né? Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Jesus Cristo era muito criticado, porque ele tinha amizade com os publicanos, né? Enfim, também com os pecadores, ele tinha amizade com essas pessoas. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Por quê? Para todos ali, todos os judeus, os publicanos, eles eram pecadores, tá? E eu vou explicar o porquê. Eles eram, tá? Como eu falei, os romanos, eles cobravam impostos. Nada mais justo, porque, né? Produziam, tinha produção. Agora, os publicanos, não.
Zaqueu, entrando de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver, preste atenção nisso aqui, gente. Se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Tá? 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, ou seja, era um hebreu, né? Acho que ele era judeu mesmo, descendente de Judá, tá? E era um hebreu. Quem são os publicanos, gente? Prestem atenção nisso aqui. Se você acha que Roma oprimia alguém, Roma, né, cobrava impostos, nossa, como eles eram maus. Eles cobravam impostos das estradas que eles construíam, as pontes, né? Enfim, a água que eles levavam para as províncias, tá? A água que era levada de um lugar para o outro, era cobrado imposto. Nossa, nossa, é uma opressão total. Os publicanos, judeus, tá? Eles eram judeus, eram cobradores de impostos ou de taxas da alfândega, tá? Alfandegárias. Difere dos publicanos romanos, tá? Porque tinha em Roma quem cuidava dos impostos. Esses publicanos romanos, tá? Eles cuidavam ali do tesouro, praticamente. Os publicanos judeus diferem, tá, desses publicanos romanos. Os publicanos romanos eram uma classe responsável por arrecadar em leilões promovidos pelo governo romano os direitos de arrecadação das rendas públicas de províncias e regiões, mediante o pagamento de uma quantia de repasse ao tesouro público. Prestem atenção no que acontecia, tá? Esses publicanos romanos, eles vendiam o direito de cobrar os impostos. Como isso era feito? Através dos leilões. E essas pessoas, como Zaqueu, esses judeus, né, que tinha ali um poder aquisitivo muito bom, o que eles faziam? Eles compravam esse leilão. Olha só. Os publicanos romanos podiam vender parte dos direitos de arrecadação que recebiam em determinada província ou empregar vários agentes de coleta subordinados a eles, a fim de arrecadarem das cobranças. Tá? Havia dois tipos de impostos, os diretos e os indiretos. Tá? O direto e o indireto. Direto era aquele imposto sobre as terras, né, e sobre o indivíduo. Só de você, né, ter ali só de você, né, estar vivendo ali numa província romana, você tinha que pagar também o imposto. Também tinha o indireto, que era sobre importação, exportação, tarifas rodoviárias, né, sobre a questão de importar uma coisa, pegar outra de uma outra região, também tinha esses impostos, tá bom? Isso aqui, né, é só por informação mesmo. Os homens chamados de publicanos que aparecem no Novo Testamento são especialmente esses coletores subordinados aos contratadores e por isso geralmente eram nativos da própria região. Assim como os publicanos romanos, esses subcoletores também tinham fama de praticarem extorsões e serem avarentos e egoístas. Agora entra a questão do intermediário, de Zaqueu, do porquê eles eram odiados por toda a população, sendo eles também judeus, tá? Portanto, a classe dos publicanos no Novo Testamento era extremamente odiada pelos judeus, pois além dessa má fama, eles também eram considerados traidores de seu próprio povo ao servirem voluntariamente seus opressores, nesse caso os romanos. Então essa parte aqui, gente, esquece, tá? Eu peguei esse texto aqui de um site, mas não tem nada a ver. Traidores do seu próprio povo por servirem... Ninguém servia voluntariamente nada aqui, tá? Não tinha opressão nenhuma romana. Como eu falei,
os impostos que o Império Romano, tá, esses impostos cobrados pelo Império Romano, era um imposto por causa dos serviços prestados. É produção, como eu falei, quando tinha esse acordo político, era um acordo político, e um território se tornava uma província romana, o Império Romano levava toda a infraestrutura para aquele local e até a segurança. Até a segurança. É nada mais justo pagar por isso. Tá? Agora, e os cobradores de impostos, os publicanos, o que eles faziam? Eles arrematavam os impostos que seriam cobrados, né, da população, como esse, por exemplo, Zaqueu, que era o chefe dos cobradores ali, tinha um poder aquisitivo muito bom. O que eles faziam? Ia lá e arrematava o leilão de uma forma anual e já pagava anualmente os impostos devidos, tá? Por toda a população. E isso não tinha, não tinha um consenso entre a população. Simplesmente tinha um leilão, eles iam lá e arrematavam e pagavam os impostos. Pronto. Ninguém devia mais nada para o Império Romano, mas a população ficava devendo para o publicano, o cobrador de imposto, os cobradores de impostos ali, né? Os publicanos, como era Zaqueu. Só que aí ele cobrava o que ele queria, entenda? Ele comprou o direito. Por isso que eu falo que essa parte do texto aqui, gente, esquece. Traidores do seu próprio povo, sim. Ao servirem voluntariamente a seus opressores, não. Eles compravam, não tinha nada de voluntário. Também era um acordo, tá? Nesse caso, os romanos opressores, não, os romanos não eram opressores, cobrava aquilo que era devido. Como eu falei, levava a infraestrutura, beleza, cobrava imposto, era um acordo político. E aí entra o intermediário, ele ia lá e né, simplesmente comprava o direito de cobrar os impostos do povo. Só que aí era assim, por exemplo, vou citar um exemplo assim, cada cidadão tinha que pagar por sua terra anualmente R$ 500. Né? Cada cidadão ali de determinada região tinha que pagar R$ 500. Né? Estou colocando assim por cima, tá, gente? Anualmente. Aí o Zaqueu ia lá e pegava, fechava uma região para ele, comprava aquele, né, no leilão aquela região, pagava já pagava à vista ali para o Império Romano já os impostos do ano. E aí esses R$ 500 que Zaqueu já pagou para o Império Romano, ia lá e cobrava 1.500 do cidadão, porque ele tinha o direito, ele comprou o direito de cobrar o imposto. Tá? Por isso que aqui no texto ele fala, Zaqueu né, se arrependendo ali, ele fala aqui, olha, Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, porque, cara, ele superfaturou ali, né? E se tiver defraudado alguém, restituirei, né, 4 vezes mais. E aí tá falando aqui. Tá? Né? Porque ele se arrependeu, ele viu que o que ele fazia, né, era um pecado. Ele viu que aquilo realmente era algo contra o próprio povo, né? Estava se prevalecendo do seu poder aquisitivo, tá? E ganhando muito mais. Como eu falei, estava superfaturando aquilo. Não, eu acho assim, nem seria injusto se um publicano como Zaqueu pagasse anualmente sim ali o direito, né, dos impostos, ele comprasse no leilão e pagasse anualmente e até cobrasse da população uma taxa por ter pago já anualmente, livrando também a população de ter que pagar aquilo naquele momento. Ou seja, ele adiantou o imposto, né? Ele foi lá e adiantou e ele cobrou uma taxa. Eu acho que não teria nada demais. O problema é o superfaturamento, a corrupção, né? Então ele foi lá, comprou o direito
de cobrar o imposto, já pagou, né, à vista ali para o Império Romano. Para o Império Romano está tudo certo, que o que ele queria era apenas, né, o que era devido, os impostos. E Jesus Cristo fala que não, não era ilícito, tá? Era lícito pagar os impostos para César. Eles iam fazer isso, aí depois vinha o que? A corrupção, o superfaturamento, e aí a população ficava nas mãos, né, dos publicanos. E tinha que pagar esse imposto. Por quê? Porque além de comprar o direito de cobrar os impostos, os publicanos, né, ele comprava também a segurança. Então ninguém conseguia fazer nada contra os publicanos. Como eu falei, o Império Romano, quando ele entrava ali, quando ele fazia esse acordo, era um acordo político com as províncias, levava segurança para o local. E esse cobrador, né, esse cobrador de impostos, esse publicano, quando ele comprava o direito ali de cobrar os impostos do povo, ele também comprava segurança. Então ninguém conseguia fazer nada contra ele. A população odiava o Zaqueu, odiava, mas ele tinha a segurança do próprio Império Romano porque ele comprava essa segurança, tá? Hoje a gente vê muito disso. Infelizmente, isso acontece até hoje, gente. Esse tipo de corrupção, superfaturamento. Só ver o que aconteceu aí durante a pandemia. Aí o governo federal, né, deu dinheiro. O governo federal não dá dinheiro nenhum, é dinheiro público, mas, né, ele distribuiu dinheiro para os governadores, prefeitos aí, e todo mundo viu o que aconteceu. Superfaturamento daqui, superfaturamento dali, comprando respirador ali em loja de loja de vinho que não existia, respirador que nunca foi entregue. É isso que isso acontece até hoje, tá, gente? Então, nesse caso, o Império Romano não fazia nada demais, como eu falei, cobrar os impostos era um acordo político ali, né, por causa da infraestrutura, não tinha nada demais. A população pagar, né, esses impostos também era lícito, pagar os impostos, eles recebiam a infraestrutura, e o único pecador, né, a única pessoa que cometia o pecado nessa história toda se chama o quê? Os publicanos, que na verdade são os próprios judeus e não os romanos, tá, gente? Os próprios judeus passando a perna nos judeus, na própria população. Esses são os publicanos. Então, ficou claro que é a questão dos impostos. Então, no próximo vídeo eu irei falar sobre a República Romana, aí sim entrar na questão das classes sociais, na questão do Senado. O Senado, né, acabou com a monarquia, e aí vai ter um longo período da República Romana, e são várias fases nesse período, mas a população tinha voz, até os plebeus tinham, né, como lidar ali com o Senado, né? É bem interessante a história da República Romana, tá, gente? Mas eu achei por bem falar antes sobre os cobradores de impostos, né, sobre os publicanos e sobre o imposto que era pago para o Império Romano e o porquê era pago esse imposto. Como eu falei, era lícito, tá? Eles levavam a infraestrutura para o local. O que não era lícito era chegar um intermediário ali superfaturar. Por causa do grande poder aquisitivo que ele tinha, ele simplesmente superfaturava. E aí sim, quem oprimia a população não era o Império Romano. Quem oprimia a população, nesse caso dos impostos, né? Quem fazia isso aí era os publicanos, tá? E não o Império Romano. Por isso que eles odiavam tanto os publicanos. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.